Aí, nós começamos falando sobre o fundamento da vida cristã. Na primeira semana, que a sua vida cristã, ela deve estar fundamentada em Jesus. A sua vida cristã, ela deve estar fundamentada em Cristo. Ela não pode estar fundamentada em outra coisa. Ela não pode estar fundamentada em pessoas, ela não pode estar fundamentada em bênçãos, nem naquilo que você está precisando, nem naquilo que você deseja, nem naquilo que você sonha. A sua vida cristã, ela tem que estar fundamentada em Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que virão as tempestades. E as tempestades, elas vêm para testar o fundamento da sua construção. A sua vida está sendo construída em Cristo. A semana passada nós falamos sobre o começo da vida cristã. Nós falamos que nós somos nova criatura. E agora, uma nova criatura, ela tem um novo jeito de viver, novas atitudes, novos pensamentos. Nós não vivemos mais de acordo com a nossa alma, nós não vivemos mais de acordo com o mundo, nós vivemos agora de acordo, buscando as direções do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouco sobre como é a vida cristã. O que é a vida cristã? Então, eu quero falar pelo menos de 6 características importantíssimas que envolvem a nossa vida cristã. Então, a primeira característica está aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Pode passar, nós vamos até o versículo 16 aí. Versículo 13. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Pode passar. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Pode passar. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pode voltar lá no versículo 12 lá, tá? Olha só. Primeira característica da vida espiritual, da vida cristã, é que ela é espiritual. A sua vida cristã, a nossa vida cristã, ela é espiritual. Ela não é almática e ela também não é natural. A Bíblia chama de... tem 3 tipos de pessoas, nós vamos ver aí mais para frente um pouquinho. Tem 3 tipos de pessoas que a Bíblia fala. A Bíblia fala do homem natural, que é aquele que não conhece as coisas de Deus, que é aquele que ainda vive de acordo com o curso do mundo. Ele é influenciado ainda pelo mundo. O espírito dele ainda está mortificado. Esse é o homem natural. A Bíblia fala também do homem carnal, que é o quê? Que é aquele que é cristão. O carnal, ele é cristão. O carnal é aquele cristão que vive ainda no nível da alma, que vive no nível da mente, que vive no nível das emoções, como eu falei a semana passada, e que vive no nível da sua vontade. Esse é o crente carnal. E o apóstolo Paulo está falando também do homem espiritual, da pessoa espiritual. Então a nossa vida cristã, ela é espiritual. E a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo, ele está falando, olha assim, olha, você que agora é nova criatura, ele está falando, não temos recebido o Espírito do mundo. Olha só, e ele está falando, mas sim o Espírito que vem de quem? De Deus. Por isso que nós somos nova criatura. Porque agora nós não temos mais o Espírito do mundo. Agora nós temos o Espírito de Deus dentro de nós.
E ele está falando, para que nós temos o Espírito Santo de Deus? A fim de compreendermos as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus. Olha só, nós temos o Espírito de Deus, o nosso Espírito foi vivificado para que nós pudéssemos ter contato com Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Então, olha só, para que nós temos o Espírito Santo de Deus e o nosso Espírito recriado? Para que nós possamos compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, olha aqui para mim, o que isso tem a ver comigo e com você? Que é impossível nós compreendermos as coisas de Deus, os planos, os projetos, os princípios de Deus, de uma maneira natural. De uma maneira, se nós ficarmos andando na carne. Quando eu falo andar na carne, quando a Bíblia fala andar na carne, é você andar de acordo com seus pensamentos, seus sentimentos e suas vontades. Então é impossível você compreender as coisas que foram dadas a você se você não tiver uma vida cristã espiritual. Se você não ter as faculdades do seu espírito exercitada. E aí olha no versículo 13 o que ele diz. Versículo 13, olha só o que ele está falando. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Olha só, ele está falando aqui, olha, as coisas que foram dadas por Deus, nós falamos dessas coisas não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Não é coisa que vem da mente. As coisas que foi dada por Deus não é coisa que foi pensada pelo homem, mas são palavras que foram ensinadas pelo Espírito Santo. Olha só, as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, elas vão se discernir, você vai entender na sua vida espiritualmente. Então tem coisa, olha aqui, às vezes tem coisas que é impossível da gente entender, que é difícil da gente entender com os nossos olhos naturais. Então, por exemplo, por que você pega a Bíblia para ler? Às vezes tem gente que tem até vontade de ler a Bíblia, mas ele não lê porque ele fala, eu começo a ler a Bíblia, eu não entendo nada. Já aconteceu isso com você? Eu pego a Bíblia para ler, eu leio, e quando eu vou ver eu não entendo nada. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia de uma maneira natural, mas a Bíblia ela é uma coisa que não é do homem, ela veio do Espírito. Então a Bíblia ela vai se discernir espiritualmente. Por isso que quando você for ler a Bíblia, você tem que pegar e fazer uma oração. Falar, Espírito Santo, eu estou aqui, me ensina a tua palavra, revela a tua palavra. E aí ele está falando, olha só, porque o Espírito Santo, essas palavras foram dadas por ele, é ele que vai te ensinar. É ele que vai trazer revelação, vai abrir os seus olhos espirituais para que a palavra entre no seu coração. Olha o versículo 14 que ele diz, olha aí. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha só o que eu falei. Ele está falando do homem natural, aquele que é lá de fora. O homem natural, ele não tem um espírito vivificado ainda, ele vive de acordo com o curso do mundo. Então, olha só, ele não entende as coisas de Deus. Quando você vai falar de coisas de Deus para uma pessoa lá fora, ela não entende direito. Ela sabe que Deus existe, ela sabe que Deus é bom. Por que ela não vem na igreja? Porque para ela é loucura. É loucura você, para o homem natural, é loucura você dar o dízimo. Vai falar para uma pessoa lá, do seu convívio lá que não é crente, fala assim, eu sou dizimista. Ela vai dar risada de você, vai falar, está levando dinheiro para o pastor. Porque ela não entende o princípio espiritual do dízimo. Ela não entende o valor espiritual da oferta. Ela não entende o valor espiritual da oração. Então, para ele é loucura você se ajoelhar ou você ficar orando, falando sozinho. O homem natural ele não entende essas coisas. Para ele é loucura. Por quê? Porque ele está com os olhos fechados. Tem uma venda nos olhos dele. E o espírito dele está morto. Então ele não entende. Agora ele está falando aqui também, olha só, pois são absurdas, não se pode entendê-las porque se compreendem espiritualmente. Vocês estão vendo a importância da vida espiritual? Porque as coisas de Deus, ela só é compreendida espiritualmente.
Um homem natural, ele nunca vai entender o princípio do perdão, ele nunca vai entender o princípio do amor ágape, ele nunca vai entender o princípio do servir, ele nunca vai entender o princípio da honra, ele nunca vai entender o princípio da autoridade espiritual, ele nunca vai entender essas coisas. Por quê? Porque elas se discernem, elas entram no seu coração através do Espírito, o Espírito trabalhando. Agora olha só o que ele diz no versículo 15. Olha só, versículo 15. Mas aquele que é espiritual, olha só, aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Quem aqui já se achou incompreendido pelas pessoas? Às vezes você fala, você está mostrando coisas espirituais, você está falando coisas espirituais, tentando ensinar coisas espirituais, mas as pessoas não te compreendem, as pessoas não dão atenção, porque para elas é difícil entender, porque muitas vezes ela não tem um nível de espiritualidade. Então, olha só, a vida cristã, ela é espiritual. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Ele entende, ele tem um entendimento de todas as coisas. Você está passando por uma luta, você está entendendo que tem alguma coisa ali que Deus está fazendo. Você está passando por uma dificuldade, você está orando, está buscando, e você está entendendo, olha, Deus vai fazer alguma coisa aqui, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque ele dentro dele, o Espírito Santo está colocando convicções. Agora olha o versículo 16. Olha o que ele está falando. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Olha só. O apóstolo Paulo está falando que o homem, aquele que tem uma vida cristã espiritual, ele tem a mente de Cristo dentro dele. Olha só, olha que coisa poderosa. Você foi chamado para ser representante de Jesus aqui na terra. Qual o sentido da nossa vida cristã? Nós somos chamados para ser representantes de Jesus aqui na terra. Então, quando eu vivo uma vida cristã espiritual, eu passo a entender as coisas espirituais, porque o Espírito Santo, ele me conduz a toda a verdade, o Espírito Santo, ele me ajuda na minha vida cristã, e eu passo a ter a mente de Cristo. Eu passo a pensar igual Jesus. Eu passo a enxergar as coisas não de uma maneira natural, nem de uma maneira carnal. Agora eu passo a enxergar as coisas de uma maneira espiritual. E isso é o desejo de Jesus para todos os crentes. Isso é o desejo de Jesus para mim e para você. Que nós tenhamos em todas as coisas que nós fizermos, nós tenhamos a mente de Cristo. Então, olha só, nós não andamos mais segundo o curso do conhecimento humano, mas a nossa vida agora está em Cristo. Olha para o seu irmão e fala para ele, você tem a mente de Cristo? Então, a primeira característica da vida cristã, ela é espiritual. Então, olha aqui para mim, aqui dentro não tem mais ninguém natural. Ninguém aqui é uma pessoa natural. Ou você é carnal, é um crente que tem o Espírito de Deus, mas ainda vive na carne, ou você é espiritual. O carnal, ele vai ter problemas. O carnal, ele vai passar por dificuldades, porque ele não está no centro da vontade de Deus, ele não tem a mente de Cristo. Agora, o espiritual, ele tem a mente de Cristo. O que é o crente espiritual? É o crente maduro. O que é o crente carnal? É o crente que o apóstolo Paulo fala que é o crente infantil. Se você pegar aí no capítulo 3, depois o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Olha, você ainda está tomando leite, já era para você estar desfrutando de coisas espirituais maiores, mas você ainda está aí. Então, olha só, o crente carnal é o crente que vive de acordo com a alma, com os pensamentos e com as vontades dele. O crente espiritual é que já não vive mais pela alma dele, ele é controlado
dirigido, ensinado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. A vontade dele já não é mais importante, importante é a vontade de Deus. Os pensamentos dele agora são os pensamentos de Cristo. Os sentimentos dele é o mesmo, o apóstolo Paulo fala lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os sentimentos dele agora é os sentimentos de Cristo. Então, é muito importante você ser um crente, viver uma vida cristã espiritual. Segundo, 2 Coríntios 5,17, isso aqui foi a base da nossa palavra semana passada, né? Mas aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura, né? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a segunda característica da vida cristã é que a sua vida cristã, ela foi dada por Deus. 2 Coríntios 5,17, vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Olha só, a segunda característica da vida cristã é que ela foi dada por Deus. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te escolheu. Deus te proporcionou. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus te proporcionou uma nova vida. E essa nova vida, ela é abundante, ela tem significado e ela vale a pena viver. Então, olha só, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Então, olha só, Deus te deu essa nova vida. Olha, irmão, você é um privilegiado. No meio de milhões de bilhões de pessoas aqui na Terra, Deus escolheu você para viver uma nova vida. E aí Deus te deu essa nova vida, te deu uma oportunidade, uma chance. Você não pode perder isso. Tem muita gente que joga fora essa vida que Deus deu. Essa nova vida começa a experimentar, começa a viver e em determinado momento abandona essa nova vida. Não faça isso. Não faça isso, porque você ganhou na loteria do céu. Se é que tem loteria no céu, né? Não tem. Mas você, como se você tivesse jogado na Mega Sena do céu. Você é um dos ganhadores da Mega Sena do céu. Você ganhou uma nova vida por Deus. Deus olhou para você, você estava lá no lamaçal do pecado, indo para o inferno, vivendo uma vida maligna, sendo lá cavalo de Satanás. E aí Deus vem e escolhe você e fala, toma aqui, ó, vou dar uma nova vida para você. Olha só, está aqui, ó. Eis que agora tudo é novo na sua vida. Ó, o seu passado eu esqueço. O seu passado ficou para trás. Agora tem tudo novo para você. Tudo novo. Deus tirou você lá debaixo da ponte da sua vida. Ele levou você para morar nas mansões celestiais. Ele falou, olha aqui, eu vou trocar suas vestes, vou trocar sua casa, eu vou te dar uma nova família, vou te dar um novo nome, vou te dar o meu espírito para habitar dentro de você, novas coisas eu vou fazer na sua vida, tudo novo vai se fazer. Então, olha só, a sua vida espiritual é dada por Deus. Outra coisa, Colossenses capítulo 3, versículo 3, olha que tá, isso aqui é algo importante para você, que você precisa se atentar para isso aqui. Olha o que diz aí, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só. A sua vida cristã, ela está oculta em Deus. Ela está guardada em Deus. Ou seja, olha aqui para mim. O que ele está querendo dizer aqui? Ó, você morreu para o mundo. O Senhor agora te deu uma nova vida. Mas essa nova vida está o quê? Escondida em Deus. Escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Ou seja, você precisa buscar. Você precisa buscar essa nova vida. Eu tenho um presente aqui. Jesus pega e coloca a mão aqui nas costas, um presente para te dar. Eu tenho um presente para te dar. E aí, o que acontece? Como que eu vou saber qual é o presente que Jesus vai me dar? Como que eu sei? Eu preciso buscar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho
presente aqui nas minhas mãos, na minha costa. O primeiro que vim aqui buscar. Primeiro que vim aqui buscar. R$10, ganhou R$10. Primeiro que veio buscar. Estava escondido aqui nas minhas costas, na minha mão, nas minhas costas. Agora, é assim que Jesus está falando. Eu tenho um presente para te dar, para a sua nova vida. A sua nova vida está escondida aqui comigo. Jesus está dizendo, vem buscar. Vem buscar. Só que nós ficamos fazendo o quê? Esperando sentado. Fica aí esperando sentado. Você ficou esperando sentado, você não ganhou R$10. Ele levantou, veio buscar, ganhou R$10. E você? Por que você não ganhou R$10? O Lê até ameaçou levantar e vir, depois desistiu. E é isso que acontece. Tem muitos cristãos que a vida dele ainda está escondida em Deus. Ele não sabe qual que é o propósito da vida dele. Ele não sabe o que Deus vai fazer na vida dele, o que Deus vai fazer para ele, o que Deus vai fazer através dele. Por quê? Porque ele não vai buscar. Está escondido, irmãos. Deus não vai chegar assim, ao dia que você aceitou Jesus, você já quer que Deus já derrama tudo sobre a sua vida. Negativo. Se Jesus fizesse isso, você nunca mais ia aparecer. Você ia vir aqui na igreja, pegar o que você tinha que pegar, receber o que você tinha que receber e picamula, agora eu vou desfrutar. Você ia ser igual o filho pródigo. Você ia lá e falar, pai, me dá minha herança aí. Aí o pai dá a herança, ele vai lá e vai gastar tudo lá no mundo. Então você tem que ir até Jesus. Por isso que você tem que buscar, tem que ter relacionamento com Ele. Por isso que você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Por quê? Porque Ele vai te revelando aos poucos aquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Ele vai liberando. Um dia Ele libera uma coisa, outro dia Ele libera outra. Você vai buscando, Ele vai liberando. Por quê? Porque o propósito da sua vida cristã, sabe qual que é? Eu estou adiantando a palavra aqui, da outra semana ainda. Mas o propósito da sua vida cristã é você conhecer a Jesus. Jesus quer que você conheça Ele, que você tenha um relacionamento com Ele. Por isso que a nossa vida está escondida nele. Porque Ele quer relacionamento. Porque Ele quer revelar coisas para você. Você chega nele, conversa com Ele, Ele te mostra coisas, aí você ama Ele, porque Ele está te mostrando coisas poderosas, aí você quer mais dele. Chegar um dia, você não quer nem saber mais da sua vida cristã, o que você quer saber é dele. Então Ele precisa esconder a sua vida nele, para você ir buscar. Por isso que o crente espiritual, e o crente que amadurece, que leva a vida espiritual a sério, ele adquire maturidade, por quê? Porque ele está constantemente buscando a Jesus. Porque a vida dele está... Então ele ora, ele fala, Senhor, eu quero saber qual é o teu propósito para a minha vida. E ele vai orar. Senhor, revela o teu propósito, mostra o teu propósito, cumpre o teu propósito na minha vida. Senhor, olha, eu preciso tomar essa decisão aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Qual a decisão que eu devo tomar? Qual a escolha que eu devo fazer? Senhor, eu estou aqui, Senhor, põe as tuas mãos sobre a minha vida, revela para mim. Olha, Senhor, eu preciso mudar de emprego, apareceu essa outra porta. Senhor, qual que é? O Senhor quer que eu continue aqui? O Senhor quer que eu vou para lá? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Senhor, estou aqui, eu quero casar, Senhor. Qual que é o homem? Qual que é a mulher que o Senhor tem para mim? Me revela, me mostra. Então, a vida dele está escondida em Cristo. E quando ele vai buscar, o Senhor revela. O Senhor mostra, filho, eu tenho isso para você. Filho, não escolhe isso aí não. Isso não é para você, foge que é laço. Isso é o inimigo. Então, por isso que nós temos que a nossa vida espiritual, ela está oculta. Ela está guardada em Jesus e Jesus quer se revelar. Então, tudo que nós precisamos para viver uma vida abundante está escondido em Deus. Aqueles que a desejam, o que faz? Quem desejam a vida que está escondida em Deus, eles procuram. Aqueles que procuram, encontram. Aqueles que encontram, desfrutam. Olha só, aqueles que desejam essa vida que está oculta em Cristo, eles vão procurar. Aqueles que procuram, Jesus está falando, bate que a porta vai se abrir. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração.
Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Então, olha só, tem que desejar, tem que procurar. E quem procura vai achar. E aqueles que acham, que encontram essa vida que está oculta, que está escondida em Cristo, o que acontece? Vai desfrutar dela. Então, olha para o seu irmão e fale aí, está desfrutando já da sua nova vida? Ou está tudo parado na sua vida aí? Romanos capítulo 6, versículo 19. Quarta característica da vida cristã, olha aí. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Versículo 20. Olha o que ele diz. Porque quando eres escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. Pode passar. E que fruto colheste das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é morte. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Então, olha só, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando com os crentes. Volta lá para o versículo 19. Ele está falando comigo e com você. E aí ele está falando assim, ó, eu vou falar com vocês como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, aí ele começa a dizer, olha, assim como vocês, antigamente, apresentavam corpos de vocês como escravos da impureza e do mal, ou seja, do pecado, assim como vocês antigamente viviam no pecado, praticavam o pecado, cometiam todo tipo de pecado, cada vez maior, então ele está falando, agora que vocês são cristãos, agora que vocês são espirituais, apresente também o vosso corpo, a vossa vida para a justiça e para a santificação. Ele está falando, olha, antigamente você era depravado, antigamente você era pecador, antigamente você só fazia coisa errada, mas agora que você recebeu a nova vida, agora que você é nova criatura, então, meu irmão, como você apresentava o seu corpo para o diabo, agora apresenta para Deus. Usa a sua vida agora em santidade para agradar a Deus. Santificação é o quê? Santidade é separado. A palavra santidade significa separado. Santificação é um estado de separação para Deus. Então, olha, como você era pecador e vivia aí fazendo qualquer coisa que dava na telha, cometendo todo tipo de pecado, e ele fala, olha, tem pecado que você até sente vergonha hoje que você cometia lá atrás. Ele está falando, agora, separa para Deus. Faz muito mais para Deus. Se santifica para Deus, seja separado para Deus. Santifica o seu corpo para Deus. Santifica a sua mente para Deus. Santifica o seu coração para Deus. E aí ele está falando, no versículo 20, ele está falando, versículo 20. Olha o que ele está falando. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça. Olha, quando você está pecando, você não está nem aí com as coisas certas. Quando você está pecando, você não está pouco ligando se aquilo é certo, se aquilo é errado. Aí você não esquentava a sua cabeça, você não estava mais, agora não. Agora você não é mais escravo do pecado. Agora você é livre. E olha o que ele está falando no versículo 21. Ele está falando, que o fruto que vocês coisas da coisa que vocês hoje se envergonham, pois o fim delas é a morte. Então, olha só, quando você estava lá no mundo fazendo um monte de coisa errada, você não estava nem aí para a justiça de Deus. Você não estava nem aí para aquilo que você estava fazendo. E aquilo, tem coisa que você se envergonha hoje. E o fruto de tudo que você estava fazendo era a morte. E você ainda fazia com gosto. Agora, quando você está no caminho de Deus, quando você agora é nova criatura, então separa, porque agora você sabe da justiça de Deus. Você agora vive dentro da justiça de Deus. Então, olha só, se você praticava e sabendo que aquele caminho que você vivia era de morte, imagina agora que você sabe que o seu caminho é de vida eterna.
aí que você tem mesmo que se santificar, aí que você tem mesmo que buscar a Deus, aí que você tem mesmo que viver uma vida santa. Pode passar o versículo 23. Olha, tá falando, olha só. Mas agora libertos do pecado, tendo sido feitos escravos de Deus, olha só, tendes o vosso fruto. Ou seja, o que ele está falando, o vosso fruto? A vossa vida, as suas atitudes, as escolhas que você faz, a maneira como você vive, a maneira como você se comporta. Ele está falando agora, viva para a santificação. A fim do quê? Como era para a morte, agora é para a vida eterna. Então empenhe-se para ter uma vida santa. Empenhe-se para você viver cada dia mais para Deus. Faça escolhas para a sua vida como se você estivesse fazendo para Deus. Então tudo que você vai fazer, olhe primeiro, fala, isso aqui agrada a Deus? Essa novela que eu estou assistindo agrada a Deus? Esse dorama, esse filme, agrada a Deus? As palavras que saem da minha boca agradam a Deus? Essa roupa que eu estou vestindo agrada a Deus? Então, faça tudo para agradar a Deus. Isso é santificação. É você ser separado para Deus. É você, tudo na sua vida, agradar a Deus. Isso é uma vida cristã. Cristão, ele vive para agradar a Deus. Por quê? Porque eu recebi a vida eterna. E eu vou viver a vida eterna com quem? Com Deus. É uma separação. Então a vida cristã, ela é santa. Então é separada. Você vive, olha só, você não vive mais para os seus desejos. Você vive para um novo objetivo. Você vive para agradar, para servir, para honrar e para glorificar o nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você vive para agradar, para servir, para honrar e para glorificar o nome de Jesus. E isso é vida cristã. Quando você vive dessa maneira, você está vivendo uma vida cristã. Agora lá, João capítulo 15, versículo 4. João capítulo 15, versículo 4. Olha o que ele diz aí. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha só, Jesus está falando aqui, ó. Lembra que eu falei lá que a sua vida está escondida em Jesus? Ele está falando aqui, ó, permanece em mim. E eu vou permanecer em vocês. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Versículo 5, até o 8 aí. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada, Jesus está dizendo. Versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Olha aí o fruto de você estar buscando a sua vida em Cristo. Quando você está buscando a Jesus, você está permanecendo nele. E ele está falando, ó, aquilo que você pedir, você vai receber. E o versículo 8, meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, qual a outra característica da vida cristã? Ela é uma vida frutífera. Uma vida cristã, quem está com a sua vida em Cristo, em Deus, quem está buscando a sua vida em Cristo, ele vai viver uma vida frutífera. O que é essa vida frutífera? Essa vida frutífera é que você, segundo a palavra de Deus, você vai manifestar Cristo na sua vida e através da sua vida. Olha só, quando você, Jesus está falando, olha, Jesus dá aqui uma alegoria falando que ele é a videira e que nós somos os ramos. Então pense, quem aqui já viu uma videira, um pé de uva? Alguém aqui já viu o pé de uva, como que é? A videira, ela não é uma árvore daquelas árvores grossas, grandes. A videira, ela é uma árvore com o seu tronco fino.
O máximo que chega é dessa grossura, assim, um pouquinho mais grosso que esse microfone. E ela vai subindo. E ela vai se abrindo com vários ramos. Tanto que, para você ter plantar uma videira, você precisa fazer armação. Para quê? Porque ela vai subindo e ela vai se espalhando. E ela vai se espalhando em cima daquela armação, e ela vai indo para um lado, indo para o outro, indo para frente, indo para o lado, e ela tem vários ramos. E nesses ramos, todos os ramos dela, é onde vai frutificar, é onde vai dar muita uva. Então, olha só, Jesus está falando, olha, eu sou a videira, eu sou o tronco principal, eu sou a raiz, eu sou o fundamento. E aí, Jesus está falando, olha, todo o ramo que está em mim, ele frutifica. Jesus está falando, quem está em mim, ele dá fruto. É natural, olha aqui, não é forçado, não é fruto forçado, é fruto natural. Ele dá fruto. Quem é só estar em Jesus que ele vai frutificar agora. Como que ele frutifica? Dentro dele e através dele. Então, assim, os frutos que se manifestam dentro de você, olha aqui para mim, são os frutos do Espírito. É a transformação da sua pessoa. Olha aqui para mim. A primeira frutificação que tem a ver na sua vida cristã, que tem que haver na sua vida cristã, é o fruto interior. É a sua mudança. É a sua transformação. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito. Os frutos de você estar ligado em Jesus através do Espírito, que é o quê? Paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas vão começar a se manifestar na sua vida. Vai ser automático essa transformação. Então aquele que era brigão já não briga mais, aquele que reclamava já não reclama mais, aquele que mentia já não mente mais, aquele que era estouradão já começa a dominar. O que é o domínio próprio? Domínio próprio é você dominar sobre a sua alma. É você dominar sobre as suas emoções. É você dominar sobre as suas vontades. É você dominar sobre os seus pensamentos. Então vem um pensamento ruim, antigamente você ia lá e cedia. Aquele pensamento te deixava triste. Aquele pensamento fazia você pecar. Aquele pensamento fazia você murmurar, fazia você xingar. Agora não, agora você discerne. Você sabe, isso aqui é maligno. Isso aqui eu não vou dar, sai fora, não vou dar vazão para esse pensamento não. Às vezes vem aquela vontade de pecar, mas você olha e fala assim, fica quieto. Vontade. Não vou pecar não. Está amarrado em nome de Jesus. Às vezes vem os sentimentos ruins, e você olha para esses sentimentos e fala, não aceito. Vai embora em nome de Jesus. Você domina a sua alma e você domina seu corpo. Por quê? Porque você está conectado em Jesus, você está na videira, você é um ramo da videira. Quais que são os frutos que vêm através de mim? Através da minha vida, pessoas vão conhecer a Jesus. É onde você frutifica ganhando pessoas para Jesus. Através de você, Deus quer salvar vidas. Mas primeiro começa com o fruto interior. Por que tem muita gente que não consegue frutificar, que não consegue ganhar almas, que quer ganhar almas, mas não consegue? Por quê? Porque ainda não manifestou o interior. Precisa manifestar os frutos interiores, para depois o exterior acontecer. Porque as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Quando você está na videira, quando você está conectado em Jesus, que é a videira, você dá fruto. Você dá fruto. E os frutos permanecem. Não é assim, hoje eu estou bom, amanhã eu estou ruim. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Hoje eu estou manifestando os frutos do Espírito Santo. Daqui a amanhã eu estou na carnalidade. Não, os frutos vão permanecer. As pessoas que você vai ganhar para Jesus também vão permanecer. Por quê? Porque elas foram tocadas com a mesma, com o mesmo poder que existe na sua vida.
com a mesma transformação que vem do Espírito na sua vida, vai ser transferido para aquelas pessoas também. Então a vida cristã é uma vida frutífera. Olha, você tem que olhar todos os dias para a sua vida cristã. Um exercício que você deve fazer é olhar todos os dias para a sua vida cristã. Hoje você está melhor que ontem? Esse ano aqui você está melhor que o ano passado? O ano passado eu tinha dificuldade de orar, hoje eu já estou bem melhor. Glória a Deus. O ano passado eu nem li a Bíblia, esse ano aqui eu estou lendo. Glória a Deus. O ano passado eu não tinha muita vontade não, eu estava cometendo uns pecados escondidos aí, mas hoje eu não estou mais. Glória a Deus. É isso mesmo. Sinal que a sua vida cristã está sendo alimentada, você está em Jesus, você está buscando, Ele está transformando você está frutificando. Olha, tem coisas que eu fazia que hoje eu já não faço mais. Tem princípios que eu quebrava que hoje eu já não quebro mais. Sinal que você está frutificando. Frutificando está tendo transformação na sua vida interior? Então, se está tendo transformação, glória a Deus, está no caminho certo. Daqui a pouco, eu estava falando para a irmã na célula, né? Estava falando para a irmã na célula quinta-feira. Daqui a pouco, aquilo que era uma dificuldade sua vai se transformar num testemunho seu para outras pessoas. A dificuldade que você está enfrentando hoje, você vai ter a capacitação, a autoridade para poder falar para outras pessoas. Olha, você vai vencer, porque eu venci isso aí. Olha, eu já passei por isso, então hoje eu posso te ajudar. Por quê? Porque você adquiriu maturidade. E é onde as pessoas são tocadas através da sua vida, onde as pessoas se convertem e você frutifica no reino de Deus. Amém, irmãos? E aí, por último, 1 João capítulo 5, versículo 11. Olha só, a última característica que eu quero falar hoje da vida cristã, está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz aí. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. A última característica da sua vida cristã é que ela é eterna. A sua vida cristã, ela é eterna. Não, pastor, eu sei que eu vou passar a eternidade com Jesus. Não. A sua vida cristã já é eterna, não vai ser. Presta atenção nisso aqui. Você não vai herdar a vida eterna, você já tem a vida eterna. Você já está na eternidade. Biblicamente, você já adquiriu a eternidade. Então, daqui para frente é continuação. Você já vive a vida eterna. A sua vida cristã já é eterna. Não é assim, daqui uns dias eu vou começar a viver minha vida cristã. Não. Você já está vivendo. Você já está na caminhada. Você já está na corrida. Agora, você vai passar de fase. Olha para o seu irmão, você vai passar de fase. Como é que passa de fase da vida eterna? É dessa para outra. Você só vai atravessar. Eu falo assim que quando você morrer, eu acredito. Você só passa de uma porta para outra. É da porta do natural para o espiritual. Para o novo céu e a nova terra. Então, mas a sua vida eterna já começou. E se você não está cuidando da sua vida eterna, que é a sua vida cristã, você já está perdendo tempo. Você está perdendo um tempo precioso, porque agora a sua vida cristã, a sua corrida, agora, Paulo compara a nossa vida cristã como uma corrida. A sua vida cristã agora é para quê? Para você manifestar Jesus mais rápido. A sua vida cristã é para você frutificar mais rápido. A sua vida cristã agora é para você chegar diante de Deus e apresentar frutos. Você chegar diante de Deus e falar, Senhor, está aqui, as vidas que eu ganhei para o Senhor. É isso, a sua vida cristã é através de você, do seu relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, vidas chegarem até Jesus e você chegar lá e ganhar um galardão, ganhar um prêmio daquilo que você fez. Então a sua vida cristã, ela não vai acontecer depois que você morreu ou que Jesus vem buscar a igreja. Não, sua vida cristã já está acontecendo. A sua vida eterna já está acontecendo. Você
A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que você é nova criatura, sua vida eterna já está acontecendo. Agora é uma questão de tempo para você se encontrar com Jesus. E agora a minha pergunta é, como que você vai se encontrar com Jesus? Aí entra aquela parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, aí 5 não estavam preparadas. Vai se encontrar com o noivo. E aí, como é que você vai se encontrar? Eu pergunto para você nessa manhã, você está preparado para se encontrar com Jesus? Amém. Porque o seu fim é esse, se encontrar com Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por que você ficou quieto? Eu não entendi essa, irmãos. Sinceramente, eu não entendi essa. Não entendi essa. Eu falei que você vai se encontrar com Jesus e você ficou quieto. Você ficou com a cara fechada. Eu vi gente com cara de medo, porque vai se encontrar com Jesus. Ah, meu irmão, misericórdia. Tem que cuidar da vida cristã, hein? Essa vida cristã aí tá meio de araque, hein? Se você não tá muito feliz de se encontrar com Jesus, é porque você não conhece Ele. Misericórdia. Você precisa... Eu não vejo a hora de encontrar com Jesus. Eu digo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se você tem medo do fim do mundo, estou te falando, você precisa cuidar da sua vida cristã. Se quando fala no fim do mundo, já está acabando o mundo, você fica com medo. Não fala do Apocalipse, você corre. Tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Tem alguma coisa errada. Eu vi um cara perguntando para um pastor esses dias atrás, como é que a gente faz para escapar do fim do mundo? Ele falou, não tem jeito de você escapar do fim do mundo. Ele falou, então, como é que a gente faz? Ele falou, é fácil, só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que você está beleza. Você está beleza. Não tem fim do mundo para quem vive a vida eterna. Tem um mundo melhor chegando aí. Tem coisas novas em Deus chegando. Então você precisa mudar a sua mentalidade da sua vida cristã. Então quando fala assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para você hoje que vai deixar você triste. Você sabia que olha só, vai deixar você triste. Segundo alguns teólogos, algumas semanas atrás já foi liberado o primeiro cavaleiro do Apocalipse. A primeira profecia sobre o final do tempo foi liberada alguns dias atrás. O primeiro cavaleiro do Apocalipse já está solto. Se cumpriu há alguns dias atrás essa profecia, segundo alguns teólogos. E eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma olhada, tem nexo. Tem nexo. Então quero dizer para você, Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Cuida da sua vida cristã. Como é que você vai se apresentar diante de Cristo? Então, eu preguei nessa manhã 6 características da sua vida cristã. Primeiro, ela é espiritual. Segundo, ela é dada por Deus. Terceiro, ela está oculta em Deus. Quarta, ela é santa. Quinta, ela é frutífera. E sexto, ela é eterna. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. E agora, pastor? E agora, pastor? Se eu te der uma outra notícia, eu vou te deixar você mais triste ainda. Quer ver? Você ficar mais triste ainda? O anticristo já está agindo no mundo. Vou deixar você mais triste. O anticristo, ele já está aqui no mundo, e o anticristo, ele já está influenciando as nações. Você só não sabe quem ele é, mas ele já está aqui. Ele já é um homem, e ele já está influenciando as nações. Vou fazer uma série de palavras sobre o Apocalipse. Amém, irmãos? Então, olha só. Cuide da sua vida cristã.
Jesus está voltando. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Se posicione diante do Senhor. Na sua vida cristã. Se posicione diante do Senhor. Fale com Ele agora. Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos o Teu poder agora sobre a Tua igreja. Sobre os Teus filhos. Sobre a vida cristã de cada um, Senhor. Abre os olhos espirituais dos Teus filhos. Que essa palavra caia como revelação no coração de cada um. Que cada um aqui possa entender, viver para o Senhor, com o Senhor. Que cada um aqui possa, ó Deus, se responsabilizar por sua vida cristã. Que cada um aqui, Senhor, possa, ó Deus querido, cuidar da sua vida cristã. Que cada um aqui, Senhor, possa buscar as coisas que estão ocultas em Ti, Senhor Jesus, para a sua vida cristã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra entre, penetre nos corações, mude, transforme, Senhor, e que crie, ó Deus querido, um novo ambiente, um ambiente espiritual na vida e no coração de cada um dos Teus filhos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Os irmãos que vão servir a ceia, pode vir. Pegue a ceia. Pegue o cálice, pegue o pão. E nós vamos cear juntos. Agora em nome de Jesus. Põe a outra, Eric. Põe a outra primeiro, essa depois, tá? Na hora que nós... Pode pegar o pão, pega o cálice, pode servir. Serve os irmãos. Põe a outra, Gustavo. Aramachara Mahala Masara Malamas.